Oi, gente! Eu sou Yasmin, gravo vídeo de livros aqui pro YouTube e hoje eu vim fazer lidos do mês. Ah, lidos de maio? Lidos de janeiro. Gente, pois é, eu tava com esse canal no YouTube parado, eu até arquivei os vídeos que eu tinha aqui. Porque, gente, eu não estava gravando pro YouTube. Só que eu falei, eu quero voltar. Só que eu queria fazer um lidos de todos os meses. E aí eu falei, vou fazer então. Então a gente vai ter em junho lidos de janeiro, de fevereiro, de março, de abril e de maio. Mas assim, gente, eu vou fazer lidos de todos os meses mesmo. Eu li muito livro até agora, eu li 27 livros. Só em janeiro eu li 7. Então, eu vou tentar ser sucinta, mas tem. Sucinta? Quem fala sucinta hoje em dia? Mas enfim. Enfim, vou tentar falar de maneira rápida aqui de todos os livros, todos os 7 livros. Foram leituras muito boas, então tem recomendações muito legais. Acaba que esses vídeos vão ser vídeos de recomendação ou falando mal de livros, porque teve um livro. Foi o primeiro livro que eu dei 1,5 estrelas na minha vida. Então vai ter entretenimento aqui, tá? Vai ter eu falando bem, eu falando mal de livro. Então vem comigo. Então, gente, o primeiro livro que eu li em janeiro foi o livro de Natal, né? Que na verdade eu comecei a ler em 2025 e terminei em 2026, que é Até que o Natal Nos Separe, da Catherine Walsh. Gente, esse livro, ele vai contar a história de uma mulher que fugiu do seu próprio casamento há muitos anos atrás. E ela, depois disso, ela mudou de cidade e nunca mais se casou. Tá tendo mais um Natal, ela não quer voltar pra cidade dela, porque assim, o noivo dela, da época, era muito querido na cidade antiga, sabe? E ela não quer voltar pra lá, mas os pais dela, a família toda dela mora lá. E ela tem que parar de evitar, sabe isso? E aí ela reencontra o Christian, que é uma pessoa que ela já conhecia também nessa cidadezinha. E ele não liga, gente, ele é solteirão. Só que ele não aguenta mais ver todo mundo namorando. E a mãe dele, o pai dele, assim, ai, tadinho, não namora nunca, né, filho? Quando é que vai chegar a sua vez? E eles decidem voltar pra cidade antiga deles, namorando. De mentira. Eu já tinha lido outro livro dessa autora, que é... Esqueci. Mas é outro livro de Natal também, que é muito legal. Eu dei 5 estrelas. Eu amei aquele livro. Foi realmente um livro maravilhoso pra mim. E esse eu gostei também, tá? Esse eu dei 4 estrelas. Eu gostei mais do primeiro que eu tinha lido dela, porque eu achei mais dinâmico, mais caos natalino. Eu amo essa vibe de caos natalino. E aí eu gostei mais, mas esse não deixa de ser legal, tá bom? A escrita da autora é muito fluida, muito gostosinha de ler. Você termina de ler assim numa sentada, entendeu? Pega uma canequinha quente de café no dia chuvoso, assim, época de Natal. Se bem que Natal tá no verão, né? Mas enfim. E ler em uma tarde é realmente uma escrita muito gostosa, muito fácil de ler. A escrita da autora em si, ela é muito irônica, então tem muitas piadas ao longo da leitura. E eu rio muito quando eu tô lendo algum livro dela, tá? Inclusive, ela lançou um livro novo que não é de Natal. Eu quero muito ler, muito mesmo, porque parece ser muito bom. É aquele negócio que você pensa assim, nunca vai acontecer, né? É uma coisa meio surreal que acontece nesse livro. É algo que você lê pra relaxar, pra se divertir, pra aquecer o coração. Passei raiva com alguns personagens secundários desse livro, passei, tá? Tem personagens bem insuportáveis, mas tudo bem, os protagonistas são perfeitos, eu amo. Depois, eu li Era Uma Vez um Coração Partido. Gente, primeiro, vamos apreciar a capa deste livro, tá? Gente, tá... O título tá brilhando porque eu tentei passar esmalte pra conservar a tinta que tava saindo das letras, né? Podemos ver que não deu certo, né? Mas tudo bem, vamos apreciar mesmo assim a beleza desse livro, olha isso. É muito, gente, é muito lindo, fala sério. Isso aqui é perfeição, perfeição. Não estraguem como eu fiz, tá? Não façam isso em casa, crianças. Esse livro, ele vai contar a história, é uma trilogia, né, de fantasia, que conta a história da Evangeline, que é uma garota que teve o coração partido e aí ela vai atrás de um arcano, que é um arcano que tem uma igreja lá, sabe? É uma magia que eles têm lá no mundo deles. E ela vai lá pra poder fazer um desejo pra esse arcano, sabe? Ela tá com o coração partido, ela tá muito triste. Ela quer meio que amarrar, fazer uma amarração pra a pessoa que ela gosta. E aí ela conhece o Jax, que é esse tal desse arcano, entendeu? Que ele é o rei ali dos corações partidos. Ele tem um beijo mortal, então todo mundo que beija ele morre, menos o amor da vida dele, teoricamente. Ela conhece ele, eles fazem um acordo lá, esse acordo não dá certo, acaba bem mal pra ela. Ela acaba, depois de um tempo que a vida dela tá virada de cabeça pra baixo, ela recebe outro acordo, outra proposta pra ir pra outro continente, outro lugar, um lugar muito mágico, onde ela vai conhecer um príncipe e ela vai concorrer à vaga de noiva desse príncipe. Eu gosto muito, muito, muito desse livro, gente. Foi um livro, assim, maravilhoso pra mim. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, esse acordo, ele envolve três
beijos. É uma coisa muito maluca. Esse livro ele tem muitos elementos mágicos. A Evangeline, ela passa uma vibe muito mágica. A mãe dela acreditava muito em lendas, em magias, histórias. Eu acho que o sentimento de contos de fadas, sabe, que esse livro te leva, ele me fez gostar muito, muito mais da história. Eu gosto muito de elementos mágicos, gente. Eu gosto muito de histórias que parecem contos de fadas, que tem muitas magias pequenas e Disney, sabe? Filmes da Disney. Eu acho que esse livro é isso. Vou até ficar segurando ele aqui, porque ele é muito bonito, né, gente? Então, é a Evangeline. Muita gente não gosta dela. Eu fiquei impressionada quando eu vi, inclusive. Algumas pessoas falam que ela é ingênua, que ela acredita muito em finais felizes. Gente, eu amo isso nela. Eu amo que ela é uma personagem que ela não perde a esperança. Ela acredita em finais felizes, sim. Ela acredita que a história dela pode ter finais felizes. Ela evolui muito ao longo dos 3 livros. Eu acho que ela cria certo discernimento pra entender que realmente no início do livro ela acreditava muito em todo mundo. Mas eu acho que ela tinha esperança, gente. Ela era uma garota que vivia ali na sombra do pai, da madrasta, que também não era uma pessoa muito boa. E ela tinha esperança, sabe? Ela queria só ser feliz. Ela não queria se envolver em nada. Ela não era uma grande heroína. Ela só queria ter um final feliz. E isso é muito lindo. E ela e o Jax, gente, vamos estar falando desse casal, pelo amor de Deus. Eu não li Caraval, tá? Muita gente fala que tem que ler Caraval pra ler Era Uma Vez o Coração Partido. Eu não li. Mas eu consegui entender grande parte da história. E o Jax, ele é perfeito nesse livro. Gente, pelo amor de Deus. Cada interação dele com a Evangeline, o beijo demora pra acontecer? Demora, gente. Demora, tá? O contato ali realmente entre eles demora, até porque o beijo dele é mortal. Tem tudo. Pode até não ter beijo, mas tem todo o resto. Tem química. Eles têm química, entendeu? Eles têm uma química maravilhosa. Pra mim, o Jax, ele é perfeito. Eu sou apaixonada por ele, entendeu? E é isso, eu dei 5 estrelas. Fiquei encantada com a história. E ainda bem que eu comprei o box, porque eu sou muito feliz por ter esses livros físicos. Era Uma Vez um Coração Partido é da Stephanie Garber. Eu quero muito ler outros livros dessa autora. Mas enfim. Meu Deus, eu vou falar de um livro que eu odiei, gente. Agora, porque assim, a gente vai sair de um livro muito bom pra um livro péssimo. Um livro que eu dei 1,5 estrelas, que é Tudo em Família, do John Mars, né? Então, Tudo em Família. Esse livro eu só li até o final, tá? Porque eu teria abandonado muito antes. Porque ele é de um clube do livro que eu tenho com as minhas amigas. Eu fui obrigada a ler. Suspense. Resumindo bastante, assim, primeiro que o título já entrega tudo, né? É um casal feliz que se muda pra uma casa, só que essa casa, ela acaba revelando umas coisas meio sombrias que eles não estavam esperando. A Mia acha que ela tá ficando maluca, eles vão se afastando, eles têm um filho. Isso tá na sinopse, tá? Não é spoiler. O casamento deles, que era tão perfeito, não é tão perfeito assim. Aí tem os pais do Finn também, que não... Um caso de família, versão suspense. Eu acho que é muito previsível. Foi um livro que foi muito previsível. Não despertou nem um pouco o meu interesse. Desde o início da história eu tava assim, tá, vai acontecer isso. É muito clichê, sabe? Você espera e não tem nenhuma reviravolta chocante, realmente. É tudo muito tá ali desde o início. A escrita também foi algo que não me agradou muito. Eu não sei se foi problema na tradução, mas uma coisa aqui, um ponto positivo, é que é um livro rápido de ler, tá? Então as coisas são muito corridas e aí vai assim. Eu li em 3 dias porque eu queria acabar logo. Motivação, queria acabar logo o livro. Tem algumas reviravoltas que estão ali só pra chocar o leitor. Então o autor ele joga. É pra você ficar chocado, sabe? Isso tudo na minha visão. Então nada ali fazia sentido, sabe? Na história. Eu acho que atitudes que os personagens tiveram não condiziam com o que eles eram, com a forma que o autor descreveu ele. Então eu acho que é um livro que foi mal desenvolvido nessa questão. É uma premissa legal, sabe? Quando você lê a sinopse, é uma premissa legal. Mas que foi mal desenvolvido. Pra mim, não funcionou pra mim, mas pode ser que funcione pra você, tá, gente? Eu acho que vale a pena sempre dar uma chance. Eu acho que ninguém leu o mesmo livro nunca. Realmente, pra mim, foi algo tenebroso. Vamos para o 4º livro do mês, De Férias com Você, da Emily Henry. Gente, esse foi o primeiro livro que eu li da autora. Ia sair o filme, né? Saiu o filme, inclusive, amo demais. Eu li em uma viagem. Então, esse livro, ele tem uma memória... E uma viagem na praia. Então, esse livro, ele tem uma memória afetiva muito grande pra mim. Porque foi um livro que eu li, eu tava numa vibe de ler. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu gostei muito da história, de verdade. É sobre um casal de amigos, inicialmente. Pop e Alex se conheceram na faculdade. Eles são completamente opostos em vários sentidos. Só que ele deu uma carona pra ela, eles moravam na mesma cidade. E aí eles viraram muito amigos e todo ano eles faziam uma viagem. Durante o ano mesmo, eles não tinham muito contato fisicamente, né, presencialmente. Mas eles faziam essas viagens, era uma tradição. Até que um dia as coisas dão meio errado e eles param de fazer essa viagem, perdem um pouco o contato. Só que a Pop, ela tá
em um momento da vida dela que ela tá muito estagnada na carreira, na vida, e ela começa a pensar, qual foi a última vez que eu me senti viva? E aí ela pensa nas viagens com o Alex e como ela sente saudade disso, e ela decide colocar tudo em risco e ligar pra ele e convencer ele a fazer mais uma viagem. E aí começa a nossa história. O livro ele alterna entre passado e presente, então conta a história das viagens antigas deles e da viagem atual. Eu gostei muito, muito mesmo da escrita da Emily Henry, eu tenho vontade de ler outros livros dela. Eu particularmente acho que personagens autênticos deixam os livros mil vezes melhores, e aqui os personagens têm personalidades muito únicas, eu amo isso neles. Desde o início, eles se amam aos berros, tá? Não é aos gritos não, é aos berros mesmo. São eles que não percebem isso, mas eles se amam. É como é bom ler um French Lovers, né? Eu amo demais. É uma comédia romântica típica, uma comédia romântica à sessão da tarde pra tirar boas gargalhadas. Em alguns momentos, eu achei um pouquinho arrastado. Talvez seja porque ele alterna bastante de passado e presente. E às vezes eu queria ver o que ia acontecer no presente e do nada ia pro passado. Mas é algo pessoal mesmo. Acho que é meu isso. Mas foi algo que eu senti durante a leitura. O final desse livro é bem caótico e eu gosto de finais caóticos, apesar de eu ficar muito ansiosa e nervosa pra ver se tudo ia dar certo. Não dei 5 estrelas, porque, como eu falei, senti que as coisas demoraram um pouquinho pra acontecer. Mas gosto muito do livro, gosto muito dos personagens e gosto muito do filme também. Eu acho que funciona muito bem como comédia romântica e quero ler outros livros da autora. E aí eu não me aguentei e li A Balada do Feliz para o Nunca, que é o segundo livro da trilogia de Era Uma Vez um Coração Partido. Esse livro eu também dei 5 estrelas, ok. Não tem como não dar 5 estrelas pra Era Uma Vez um Coração Partido. Esse livro que eu gosto muito nele é que ele não tem cara de segundo livro. Porque muitas vezes em trilogias, né, de fantasia, a gente acha que o segundo livro, ele tá ali só pra ser uma conexão entre o primeiro e o terceiro, só pra encher linguiça. E eu não sinto isso nesse livro. Eu sinto que esse livro ele tem acontecimentos muito importantes pra história, coerentes, não é arrastado, não é parado, muito pelo contrário, é um livro caótico mesmo. Eu amo demais essa história. Eu sinceramente achei no início que esse livro não ia superar o primeiro, mas é tão bom quanto. Eu acho que a evolução do casal, a evolução dos personagens aqui é perfeita. A autora faz um trabalho maravilhoso, tá bom? Desenvolvendo Eva e Jax. Tudo é mágico, é um livro que eu ficava empolgada pra ler o próximo capítulo sempre, entendeu? Eu não queria parar de ler. Mais uma vez eu defendo minha Eva, tá? Evangeline. Eu acho que aqui ela teve uma evolução maravilhosa como personagem. Amo ela não, em momento nenhum, várias coisas acontecem com ela, mas em momento nenhum ela deixa de ter aquela essência dela, esperançosa, incrível, mágica. E eu amo isso mais que tudo. Slow burn, tá, gente? Isso aqui é um slow burn, muito grande, mas amo muito. E que final foi esse? Chocante. Foi um final. Me acelera o coração só de final. É tão chocante, mas tão chocante, que eu tive que ler o terceiro livro logo em seguida. A Maldição do Verdadeiro Amor. Gente, olha essa capa, pelo amor de... Não, peraí. Vamos apreciar as duas capas. Olha isso, gente. Olha essa beleza única, perfeita, maravilhosa. São livros bem curtinhos, bem rápidos de ler. Eu li esse livro aqui logo em seguida porque eu queria saber o que ia acontecer. Eu queria ver meu casal sendo feliz, porque não tava tendo felicidade. Gente, 5 estrelas também, tá? Um final incrível. Não poderia ser melhor. Foi icônico, meu Deus do céu. Teve um personagem aqui nesse livro que, na verdade, ele aparece em todos os livros, tá? Que é o Apolo. Mas, gente... Nossa, nesse livro o Apolo me deu raiva, tá? Neste livro aqui, o Apolo me deu muita raiva. Gente, não. Eu torcia pra que ele desaparecesse, sumisse, evaporasse em todos os capítulos que ele aparecia. E o pior, tem capítulo que ele narra, né? É em terceira pessoa, mas tem capítulo que acompanha ele. Apolo, pelo amor de Deus, para de atrapalhar a vida dos protagonistas. Até as últimas 70 páginas do livro, eu achei que tudo ia dar errado, que não ia ter final feliz, tá bom? É tão caótico que eu realmente achei que não ia ter um final feliz aqui. Eu falei, não tem como. Como é que a autora vai desfazer isso? Ela desfez. E o melhor, que não ficou corrido. Não senti que ficou um final apressado em momento nenhum. A autora fechou tudo, deixou cada pontinha amarrada perfeitamente. Assim, pessoal, eu amo muito o Jax, tá? O Jax tem todo o meu coração. Eu amo ele. Eu acho que ele é um dos meus protagonistas, meus namorados literários favoritos. Esses livros, essa trilogia aqui, ela é mais 14. É muito bom de ler se você tá começando no mundo de fantasia, no universo de fantasia. Eu acho que é um ótimo começo, é um ótimo ponto de partida. Eu acho que você vai se apaixonar pelos personagens, pelo Jack, por
tudo, sabe? Aqui, gente, a gente tem até vampiro pra você ver como o negócio é gigantesco. E eu fiquei sabendo que vai lançar um livrinho curtinho mais pra contar um pouquinho mais da Eva e do Jax juntos. Porque, gente, é um slow burn e tudo realmente só dá certo no final. E eu acho que vai ser um livrinho mais conforto pros fãs, sabe? Tô animada, porque eu quero ler mais de Evangeline e Jax. Stephanie, por favor, adianta esse lançamento pra gente. Tô querendo logo. Sétimo e último livro do mês. Eu terminei esse livro bem no dia 31, assim, entendeu? Cravado. Gente, ia lançar a adaptação da quarta temporada, né, de Bridgerton, e eu tinha que ler O Perfeito Cavalheiro, que é a história da Sophie e do Benedict. Não consigo falar esse nome muito bem. Já começou muito bem, porque ele é meio que um reconto de Cinderela. E eu amo livros que são recontos. E aí eu falei, nossa, eu preciso ler antes de ver a série. Se você não conhece, Bridgerton é uma série de 9 livros, que já virou série na Netflix. São livros de época de romance. São muitos irmãos, contando a história de amor de cada um deles. O primeiro livro é da Daphne, aí o segundo é do Anthony e o terceiro é do Benedict. Nesse livro, o Benedict, na verdade, a gente tem a Sophie, que ela é uma bastarda, né? Ela morava com o pai, que ela não chamava de pai, enfim, mas todo mundo meio que sabia que ele era o pai dela. Só que, como ela era bastarda e tudo mais, o pai pegou pra criar, pegou a responsabilidade, só que não tratava muito bem como filha. E aí eles se casam um dia, a Sophie passa a ter uma madrasta e ela ganha mais 2 irmãs de brinde, assim, irmã postiça, né? Assim como na história real de Cinderela, a madrasta não é tão legalzinha assim. E aí ela é tratada como gata borralheira, até que um dia tem um baile na casa dos Bridgertons e ela acaba se arrumando junto com os funcionários da casa, né? Todo mundo arma um plano pra ela sair escondida e ir pra esse baile. E ela vai. E aí ela tá mascarada, é um baile de máscaras. E aí ela conhece o Benedict. Só que o Benedict não conhece ela. Eles têm uma noite, assim, mágica. É um amor à primeira vista. Só que ele não sabe quem é ela, não sabe o nome dela, não sabe de nada. Ela vai embora quando dali é o horário. Ela deixa. Acho que é uma luva que ela deixa. É uma luva. Acontece muita coisa na vida da Sophie. Ela acaba indo trabalhar em outro lugar, ela acaba fugindo ali da família dela, ela sai, né, da casa da família dela, da madrasta, porque o pai dela faleceu. Ela reencontra o Benedict, só que o Benedict não sabe quem ela é. Ela sabe quem ele é, mas ele não sabe quem ela é. Só sabe que ela é uma serviçal. Na época, né, eles não podiam se casar, porque ia ser um escândalo na sociedade. E aí ele propõe pra ela ser amante dele. Só que ela, obviamente, não aceita, né, gente? Porque ela não quer ser só isso, ela quer se casar de verdade e tudo mais. Ela sabe que ela não vai poder se casar com ele. Uma novela mexicana esse livro. Eu dei 4,5 estrelas. Eu gostei muito da história. Eu gosto muito do Benedict. Eu acho que ele é um personagem muito legal. É um personagem... Não é meu favorito, tá? Meu livro favorito é o livro do Anthony. Mas o livro do Benedict também é muito bom. Muito bom mesmo. Quase chegou lá, entendeu? Quase. Eu sou apaixonada por Bridgerton porque eu amo essa ideia de família grande, muito unida. Eles têm uma dinâmica muito legal. Uma dinâmica familiar muito legal. Gente, meu armazenamento acabou, mas eu tô de volta. Eu acho a dinâmica deles muito boa mesmo. Gente, eu me divirto muito, sério. Eu dou boas risadas tanto na série quanto nos livros, tá? Acho que nos livros é ainda melhor. Porque os personagens, eles estão todos lá em todos os livros, né? Eles não apareceram juntos, a família toda, desde o início do livro. Mas ali no meio, eles estão bem presentes. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ver os personagens que já estão casados, a Daphne e o Anthony, no caso, juntos, quando eles aparecem, né, no casamento deles, eles felizes. É muito nostálgico, me dá um quentinho no coração, falar assim, deu certo, gente, a história deles. Eu amo a Sophie, acho que ela é uma personagem doce, cheia de muitos sonhos. É uma história emocionante, como eu falei, não é meu favorito, mas chega bem perto. E assim, gente, uma coisa que eu preciso alertar é que ler Bridgerton é a gente ter que relevar acontecimentos da época. Tipo, esse negócio dele fala que ele é amante dele. Que é uma coisa que, assim, na época era inaceitável ele se casar com uma serviçal. Tem que relevar algumas coisas da época. Tem muitos acontecimentos ao longo de Bridgerton que eu fico assim, gente, não tá certo isso. Mas, vamos pensar, não, era 1800 e tantos e realmente as coisas eram diferentes, então. Mas é isso, é um livro que eu gosto muito, acho muito, vale muito a pena ler Bridgerton. Com isso, terminamos os nossos lidos de janeiro. Gente, esse vídeo ficou maior do que eu esperava, tá? Tanto que até acabou o armazenamento do meu celular. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Logo mais aí vem os lidos de fevereiro, e março, e abril e maio. Quero fazer isso mais rápido pra poder trazer os conteúdos pro canal. Gente, me conta aqui que vocês leram em janeiro. Um pouquinho atrasada, né? Mas antes tarde do que nunca. Foi esse o vídeo. E até o próximo vídeo, que no caso vai ser o lido de fevereiro, eu acho. Ah, e se vocês quiserem, me deem sugestões de vídeos que eu posso trazer aqui pro canal. Eu quero trazer muitos vídeos legais de indicações, de listas. Beijo!